Olá, tudo bem, pessoal? Vamos continuar com a nossa disciplina aqui, né, com os nossos assuntos de geologia. E agora a gente vai dar uma olhadinha naquilo que diz respeito à dinâmica externa do planeta, né? Então, já vimos a dinâmica interna, o ciclo das rochas, tectônica de placas, e agora vamos olhar um pouquinho acerca daquilo que acontece sobre a crosta terrestre, né? Quais são os principais processos do ciclo superficial? Então, eu vou destacar para vocês o intemperismo como sendo um dos principais processos do ciclo superficial. E nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. E um outro processo é a pedogênese, ou seja, a formação dos solos, ok? E a formação dos solos, ela envolve tanto a erosão como o transporte de partículas que foram desagregadas a partir do intemperismo, quanto a sedimentação nas regiões mais baixas da nossa crosta terrestre, ok? Então, com relação a esses processos geológicos superficiais, eles agem na elaboração do relevo e na transformação dos materiais rochosos. Então, muitas vezes o que nós olhamos no relevo, né, sejam morros residuais, vales e alguns morros que ficam, né, e tudo isso é esculpido pela ação do tempo e pelos agentes geológicos na ação do tempo. Então, geralmente gelo, geralmente água, né, água ou vento, que vão trabalhar as rochas que estão disponíveis ali, e essas rochas oferecem maior ou menor resistência diante dos agentes de intemperismo, e aí vai resultar na dinâmica de relevo de alguma região, certo? Então, através da ação remobilizadora dos agentes superficiais. Então, as partículas, né, os materiais rochosos, eles podem ser retirados da rocha a partir do momento que eles forem desagregados, certo? Então, no intemperismo, ocorrem transformações físicas em que o material que estava coeso passa a ser um material fraturado, friável ou incoerente. Também ocorre dentro do intemperismo transformações químicas, né? Exatamente a partir do momento em que nós tenhamos água dentro das rochas, e aí o material intemperizado ele vai ser diferente tanto quimicamente quanto mineralogicamente com relação aos minerais que formavam a rocha original, certo? Então, no intemperismo físico ocorre quebra por expansão térmica, ou seja, quando nós temos variação de temperatura, essa variação de temperatura vai expandir o material rochoso e acaba fraturando a rocha. Tá? Nós também podemos observar alívio de pressão, congelamento de gelo de água e precipitação de sais. Então, no intemperismo físico vai ocorrer a quebra, né? A partir da ação de expansão térmica, alívio de pressão, quando nós tenhamos, né, retirada de um determinado material, e esse alívio de pressão também pode ocasionar fratura. Congelamento de gelo de água, né, em condições em que nós tenhamos uma ampla variação de temperatura, nós vamos observar que a rocha acaba fraturando também, e também pela precipitação de sais, certo? Então, nós temos aqui uma rocha toda fraturada através do processo de esfoliação, principalmente pela expansão térmica. Aqui também nós temos um gneiss todo fraturado, um tipo de rocha também que está sendo fraturada pela ação de gelo e degelo. Também é um exemplo de intemperismo físico. Já o intemperismo químico, o principal agente é a água da chuva, tá? Porque ela é rica em oxigênio, e esse oxigênio ele interage com o CO2 da atmosfera, e aí você vai ter como resultado muitas vezes um caráter ácido, e esse caráter ácido acaba por resultar em reações químicas
que vão culminar aí na modificação, né, tanto dos minerais como da estrutura dos minerais dentro da rocha, certo? Vejam aqui, por exemplo, né, um granito que sofreu, que foi totalmente intemperizado, então ele já perdeu as suas propriedades originais, né, e já teve mudança de cor, inclusive, tá? E essas reações químicas, elas vão depender dos reagentes, ou seja, quais os minerais que estão na rocha e quais vão ser as soluções de alteração de dentro da rocha e as condições em que as reações acontecem, né? Clima, relevo, presença de organismos e o tempo. Então, dentre o intemperismo químico, a gente pode ressaltar a hidratação, que é quando entra a água nas estruturas dos minerais, né? Eu vou ter, por exemplo, a anidrita, se ela for hidratada, ela vai resultar em uma gipsita. Então, vejam a modificação desses dois tipos de minerais. Ocorrem com a chegada de uma molécula de água. Pode ter hidrólise também, que é quando destrói a estrutura do mineral, libera, né, os cátions e ânions, e eles são todos removidos pela drenagem, recombinando em novos minerais. Tá? Também tem a oxidação, que é quando, né, a gente observa a chegada do oxigênio juntamente com a água, né? Por exemplo, quando eu tenho o oxigênio e a água combinando com a pirita, que é esse mineral brilhante à esquerda de vocês, eu posso ter, né, como resultado a guetita, que é um outro mineral já alterado pela oxidação da pirita. Então, podemos observar também a carbonatação, que é quando, né, ocorre a retirada do ácido carbônico, ou complexação, quando os complexos orgânicos ligam-se a elementos químicos insolúveis, e aí retira esses elementos químicos insolúveis, tá? Então, como resposta, a gente vai ver que toda essa alteração, ela vai favorecer ou ela vai influenciar na posterior pedogênese, que é quando a gente vai ver, né, a formação dos solos, tá? Então, notem aí um solo de laterita, que tem aí concentração de óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio. Bom, os principais tipos, né, de intemperismo, eles vão ter uma tendência a ocorrer de acordo com a zona climática em que ele ocorre, tá? Então, eu vou ter uma série de tipos de alteração química acontecendo conforme mostra esse gráfico de pizza, né? Sendo aí, ó, a bicialitização, que é o verde, né? Ela vai ocorrer muito nessas regiões, né? Verde aí em destaque. Vejam, acidólise total, é o amarelinho clarinho, né? Acompanhe o mapa. Então, isso tudo vai estar relacionado com as condições climáticas em que nós temos aí no planeta, né? Intemperismo químico depende muito da água. Então, em regiões em que nós temos muitos altos índices de pluviosidade, aí a gente vai acabar observando determinados tipos de alteração química, certo? Bom, uma vez que os elementos sofreram intemperismo físico e intemperismo químico, eles podem ser remobilizados e serem retirados, né, da rocha e formando aí perfis de solo. Então, agora um segundo processo muito importante que age, né, na paisagem, na construção de paisagem, é exatamente o processo de pedogênese, responsável pela formação dos solos. Os processos que influenciam na formação dos solos, né, existem alguns fatores, assim como eu mencionei que para o intemperismo químico, um principal fator, né, que influencia positivamente é a presença de água e, portanto, quantidade de chuva. Para
os processos de erosão e transporte, ou mesmo formação de solos, o que nós vamos acabar observando é que existem alguns fatores que interferem também. Então, um primeiro fator a mencionar é o clima, pois temperatura, precipitação e umidade determinam o grau de intemperismo da rocha, certo? Então, se eu tenho altas variações de temperatura, né, uma amplitude muito grande, por exemplo, com rochas que estão em ambientes que sofrem ação de gelo e degelo, gelo e degelo. Nestas condições, o principal intemperismo que deve ser observado é o intemperismo físico, aquele que fratura a rocha. Mas, por exemplo, se nós estivermos, né, nos referindo a rochas que estão em ambientes tropicais, chuvosos, com altas taxas de precipitação e umidade, aí o que a gente tende a observar é uma prevalência de intemperismo químico, certo? A cobertura vegetal também é um segundo fator que influencia na formação dos solos, pois a vegetação atua como moderadora das influências climáticas. Tá? Então, em clima quente e úmido, a gente vai ver que o intemperismo químico ele vai prevalecer ao intemperismo físico, certo? Que é o que a gente pode observar nesses gráficos aqui, em que nós temos, né, a pluviosidade. Quanto maior a pluviosidade, mais a ação de intemperismo químico, ok? Cobertura vegetal também vai agir como moderação por conta de nós termos solos expostos versus solos protegidos, né? Um solo exposto com ausência de cobertura vegetal e a sua superfície exposta ao sol, a gente vai observar uma erosão provocada pelo impacto direto de gotas de chuva, torrões, né, sem poros, e aí nós vamos observar um solo impermeável à água e o ar quase sem vida, em contraposição a um solo com cobertura vegetal, né? Aí nós teremos um solo mais poroso, permeável à água, com grande diversidade de raízes, material orgânico e intensa atividade biológica. Relevo e tempo, né? O relevo ele controla a dinâmica da água, né? A água tende a encontrar um caminho de menor energia, né? Então, dificilmente você vai ver uma água sendo acumulada numa rampa íngreme da encosta de qualquer serra. Ela tende a ir para os vales e terrenos mais baixos, né? Então, mas relevos acidentados controlam a dinâmica da água. E como necessita da presença de água para o intemperismo químico, o relevo acaba influenciando também. Tempo de exposição aos agentes de intemperismo também é um fator a ser considerado, tá? Então, existem alguns mecanismos para a remoção desse solo, né? Para a remoção dos minerais que estão no solo. Então, eu tenho adição de material ou perda de material. Na adição de material é quando eu observo fontes externas, né? Matéria orgânica de origem animal ou vegetal chegando, poeiras minerais decantando da atmosfera e sais minerais trazidos pelas soluções. Então, é quando o solo ganha material. Porém, o meu solo que está sendo formado também pode perder material através da lixiviação física, é quando ocorre a lavagem em partículas, ou lixiviação química, perda pelas ações da solução química, certo? Então, eu também posso ainda, né, além de ganhar e perder material, transformar ou translocar esse material. A transformação, ela ocorre como resultado do contato com os produtos de decomposição da matéria vegetal e animal, humus, né? E a translocação é a remobilização através de fluxos que podem ser tanto laterais quanto verticais, ou mesmo fluxos introduzidos pela ação da fauna, certo?
Bom, as cores dos solos, ela indica a quantidade de drenagem desse solo, o grau de oxidação do solo, tá? Cores para os tons vermelhas, amarelas e marrons indicam uma grande quantidade de óxidos de ferro, tais como esse exemplo dessa imagem. Já as cores mais para o branco, que são as mais claras, indicam uma baixa quantidade de matéria orgânica, né? Uma grande quantidade de carbonato de cálcio e de óxido de alumínio. Grande parte do ferro que estava disponível nessa rocha, neste solo, já foi removido do sistema. Tá? Então, cores mais claras indicam solos ricos em carbonato ou alumínio e baixa quantidade de matéria orgânica. Nós temos ainda um solo que é riquíssimo em matéria orgânica, que são os solos mais negros, né? E aí, por fim, nós temos aquilo que chamamos de horizontes do solo, tá? Que são os diversos níveis de formação do solo em que vamos observar dentro de um perfil de solo maduro, ou seja, aquele perfil de solo que já está bem estabelecido. Tá? Se vocês forem acompanhar aqui comigo, né, do nível R até o nível O, nós vamos ter todas as transformações que devem ser observadas nos perfis de solo completos, em que nós temos, né, saímos aí da rocha mãe, da rocha originária, até incluindo todos os níveis de que se observam a transformação, até o nível mais superior, que é o nível orgânico, onde temos aí o nível superficial, tá? Então, agora, do nível mais superficial até chegarmos na rocha, a gente tem no nível O nível que é superficial, orgânico. Depois, logo abaixo desse, um nível A, que seria correspondente ao horizonte superficial também, orgânico, mas que inclui atividade biológica dentro do solo, tá? Depois que passarmos dessa atividade biológica dentro do solo, aí a gente vai observar o que chamamos de nível E, que é o horizonte eluvial, com minerais ainda em decomposição, já em decomposição. Abaixo do nível dos minerais em decomposição, nós iremos identificar um horizonte mineral, que é o horizonte B, tá? Com acúmulos de óxidos de ferro, alumínios, argilas. E aí, abaixo desse nível, a gente deve encontrar um horizonte C, tá? Que é caracterizado por fragmentos da rocha originária, né? O material parental em decomposição. E, por fim, a rocha que deu origem a todos esses horizontes acima dessa rocha. Tá? Então, o processo de pedogênese ocorre e quando nós estaremos diante de um perfil completo, nós conseguimos reconhecer todos esses horizontes de solo. Tranquilo? Até a próxima aula!